Paz do Senhor, juventude. Bom dia, juventude. Privilégio estarmos aqui nessa manhã para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Espero que vocês estejam com seus corações queimando, com seus corações ainda pegando fogo do culto de ontem, que Deus possa abençoar e que o nome dele possa ser glorificado na vida de cada um de vocês. Nessa manhã nós estaremos estudando a 9ª lição, 28 de agosto de 2022. Quem segue a Cristo aprende novos valores. Então eu quero que nessa manhã, você que nos assiste, fique até o final, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assista conosco, Deus tem uma palavra para você nessa manhã. Nesse trimestre, nós estamos estudando a lição Imitadores de Cristo. Então nessa lição, nós vamos aprender que quem segue a Cristo aprende novos valores. Então todo esse trimestre, nós, juventude, você que nos assiste nessa manhã, temos compreendido, estamos aprendendo a sermos imitadores de Cristo. E ser imitador de Cristo, irmão, é cada dia renunciar, é a cada dia abandonar o seu eu, é a cada dia procurar andar segundo as Escrituras Sagradas. O nosso texto principal está em Mateus 20, 26, assim diz: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. O resumo da lição: seguir a Jesus implica numa ruptura com os valores do mundo e uma adesão à santidade de Cristo. Glórias a Deus. Nossos objetivos: mostrar que precisamos ter cuidado com a falsa piedade, compreender o que significa uma espiritualidade sadia e conscientizar de que devemos pensar segundo os padrões do reino. O nosso texto bíblico, Mateus 20, do 20 ao 24, assim diz: então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não sabeis o que pedistes? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Vamos orar nessa manhã para que nós possamos dar continuidade à nossa lição. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai, para Te agradecer por essa manhã, por esse dia, o dia do Senhor. Fica conosco, dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, Pai. Ó Deus amado, abra o nosso entendimento, Pai. Repreenda as potestades, os principados. Meu Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Que nessa manhã o Teu nome seja glorificado e exaltado, pois para isso nós estamos aqui, Pai, para que o Teu nome seja glorificado. Então fique à vontade nessa manhã, Pai, a cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, juventude, nessa lição, nessa 9ª lição, nós estaremos aprendendo. Quem segue a Cristo aprende novos valores. E nós temos visto nesses últimos tempos, nesse tempo de modernidade, tempo contemporâneo, nós temos visto que a igreja tem se perdido em sua função. A igreja ela foi criada, a igreja ela é criada para ser luz nesse mundo, para que os nossos conceitos e os nossos costumes eles venham demonstrar e o mundo venha seguir. Só que o que está acontecendo nesses últimos dias é o contrário. O mundo tem entrado dentro da igreja, os costumes do mundo têm entrado dentro da igreja. A igreja tem perdido a sua importância e tem perdido a sua função em demonstrar que ela é sal e luz desse mundo. Então, nesses últimos dias, vemos a urgente necessidade de retornar ao verdadeiro evangelho e pregar Cristo, o centro de todas as coisas. Nessa manhã nós estaremos vendo isso, retomando esses valores e entendendo que a igreja está sempre na contramão do mundo, que a igreja prega a palavra de Deus, ao contrário do mundo que vive conforme as suas concupiscências e desejos carnais. Mas nós, sal e luz desse mundo, pregamos a Cristo ressurreto. Então nessa manhã estaremos vendo isso. Nosso primeiro tópico: cuidado com a falsa piedade. Nem sempre a sinceridade é sinônimo de piedade. Nós vemos na nossa leitura, aqui vemos um pedido de uma mãe, a mãe de Tiago e João, aparentemente um pedido honesto,
né, somos levados a pensar que é uma situação normal a mãe interceder pelo seu filho. Isso é normal. A mãe sempre intercede pelos seus filhos, independente do que seu filho seja. Nós vemos aí muitas vezes, né, nessas reportagens, né, esses criminosos, os de mais alta periculosidade, nós vemos no depoimento das suas mães: não, meu filho é um menino muito bom, o meu filho é amado, o meu filho... Então, a mãe, para ela, os filhos sempre vai querer, ela sempre vai querer que seus filhos ocupem a melhor posição, porque é amor de mãe. E aqui essa mãe, ela vem aqui com um pedido honesto, mas só porém nós vemos que seu pedido estava carregado de uma sociedade pecaminosa. Ela foi muito sincera em seu pedido, porém foi negado por Jesus, pois estava carregado de soberba de vaidade. Era um grupo de 12 homens, seletos, era a nata ali do evangelho naquele momento, mas ela chega para Jesus e fala assim: eu quero que meus 2 filhos ocupem o destaque, a posição de honra no teu reino, um senta à sua direita e outro senta à tua esquerda. Então era um pedido carregado de soberba e de vaidade. É o nosso retrato, nós somos dessa forma. Nós somos incapazes de enxergar a necessidade dos outros. Se tem há um ditado, né, mundano, há um ditado do inferno no mundo que fala assim: farinha pouco, comeu pirão primeiro. E nós somos dessa forma, irmãos. E nós vemos isso dentro da igreja. Aqui era a nata do cristianismo, eram os discípulos. Esse sentimento chegou entre a mãe dos filhos de Zebedeu ali. Que os meus 2 filhos ocupam a posição de destaque. E assim somos nós dentro da igreja. Muitas vezes na fila do almoço tem 2 pedaços, eu pego os 2, deixo meu irmão de trás sem. Se tem 3 pedaços, eu pego os 2 maiores, deixo o menor para ele. Irmão, isso acontece dentro de nós. Nós estamos indo para o inferno dentro da igreja, porque nosso coração está cercado de soberba, de vaidade, de orgulho. Falta piedade, falta amor, falta um sentimento de compaixão, falta em nós uma visão de competência. Eram 12 homens, eram 12 discípulos. Às vezes ali existiam pessoas mais competentes e mais capacitadas para ocupar esses primeiros lugares. Mas ela pede: não, os meus 2 filhos ocupam esses 2 primeiros lugares. Os demais, problema deles. Esse é o nosso sentimento dentro da igreja, irmãos. Então nós devemos colocar no nosso lugar de cristão, que haja arrependimento, que haja quebrantamento em nossos corações, que haja em nós o mesmo sentimento de amor ensinado por Jesus, que nós não venhamos agir como o mundo, sermos mundanos, incrédulos, falta de amor, falta de compaixão, e nós devemos olhar ao próximo, amar ao próximo. E isso nós devemos olhar dentro da igreja, com os nossos irmãos que estão conosco todos os dias. Devemos olhar e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, um sentimento de amor e de piedade. Se você quer ocupar um lugar de posição, irmãos, sirva mais, trabalhe mais. Galardão você vai conseguir dessa forma, servindo mais e trabalhando mais. Não é através de apadrinhamento, não é através de puxar saquismo, não. É através de trabalhar, de servir mais e adorar a Deus. Porque mesmo que você passe despercebido diante de uma liderança sua, diante dos olhos daquele que tudo vê, você não passa despercebido. E você vai deixar de ganhar um galardão, porque você não está servindo. Pelo contrário, está fazendo coisa que desagrada a palavra de Deus. O nosso 2 fala assim: sim, existem orações e pedidos inadequados. Com certeza. Tiago 4,3 fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vosso deleite. Mateus 6,9-13, Jesus deixou o modelo de oração. A oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, é uma oração modelo para nós seguirmos. E nós devemos realmente, irmãos, orar a Deus, apresentar a Deus as nossas petições, implorar pelas bênçãos, porém orar a Bíblia, orar segundo a vontade de Deus. Há tipos de oração que não será atendida, pois foge aos padrões das Escrituras. Orações contrárias, orações de desejos contrários, Deus não vai atender. Há um padrão a ser seguido, há um padrão segundo a vontade de Deus, e orações que fira a Sagrada Escritura, o Senhor não vai atender. Nós vemos lá em Números 23, 7 e 12, a oração de Balaão. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, para lançar maldição sobre o povo de Deus, mas a palavra de Deus mesmo fala como amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, como tornar maldito aquilo que foi santificado. Não tem como, irmãos. Então, se a sua oração é uma oração, igual eles falam, é um termo até meio oração de macumbeiro, oração contrária, o Senhor não vai ouvir. O Senhor falou: orai uns pelos outros, mas segundo os padrões da palavra de Deus. Não é oração de maldição, oração contrária. Se você é servo de Deus, irmão, fica tranquilo. Se existem orações contrárias, obras de macumbaria, bruxaria, irmão, oferendas, irmãos, tudo isso, ela cai diante do poder que há no nome do sangue de Jesus. Fique contrário. A oração que nosso Deus recebe é segundo a palavra de Deus, em oração para abençoar aquilo que Deus já abençoou. Então, nós devemos orar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus.
Por isso Jesus repreendeu o pedido das mães do Por isso Jesus repreendeu o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, pois a motivação estava errada. Ele disse: pode beber o cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Quando ele estava se referindo a isso, ele estava falando do seu sofrimento, que ele sofreria na cruz do Calvário por todos nós, e eles tão inocentes que ele assim, podemos beber, imaginava que era o batismo, que era a Santa Ceia, não era dessa, Jesus estava falando de sofrer, de se entregar por amor, de compaixão, de amor ao próximo. Esse sofrimento nós não poderíamos, irmãos. Então a petição daquela mulher não visava o crescimento do reino, nem a glória do nome de Jesus, por isso não foi atendido. Nós devemos expor a Jesus todos os nossos pedidos, irmãos. A minha vontade, os meus desejos, os meus projetos, os meus objetivos, mas a minha oração deve ser: Senhor, a minha vontade é essa, o meu desejo é esse, mas todavia seja feito segundo a tua vontade. Ali no Getsêmani, Jesus orou dessa forma: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Essa é a oração segundo os padrões da Bíblia, segundo a vontade de Deus. Orar segundo a vontade de Deus. Essa é a oração que nós devemos fazer, juventude. Você que nos ouve nessa manhã, glórias a Deus. Nosso ponto 3 fala assim: não existe favoritismo no reino. Romanos 12:11 diz: porque com Deus não há acepção de pessoas. Não pense que você será favorecido com as bênçãos de Deus simplesmente por ocupar funções ou cargo eclesiásticos ou funções no reino, ou ser ativista na igreja. Você não vai ser favorecido com as bênçãos de Deus apenas por ocupar um cargo na igreja, cantar, participar de um coral, ser obreiro na casa do Senhor, não. Jesus disse: não ao pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Ela queria obter vantagem espiritual pela situação que os seus filhos ocupavam. 1 Coríntios 1:26 diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Nosso Deus no céu não tem um ranking de amor entre os filhos, não, irmãos. O Senhor não faz acepção de pessoas. Ali na cruz do Calvário, todos foram contemplados pelas suas bênçãos espirituais. Ali na cruz do Calvário, todos passaram a ocupar uma posição de reis e sacerdotes. Então, não é porque você é obreiro, você é pastor, você tem o carro do ano, que você vai ser abençoado com as bênçãos espirituais. Isso está condicionado a quem busca mais, a quem se dedica mais, a quem renuncia mais, a quem serve mais. Se você está ou você está na casa do Senhor, ainda não se decidiu a trabalhar, não se decidiu a servir, não sabe o que é seu chamado, irmão, infelizmente, você está perdendo tempo. Se decida quanto antes a trabalhar e a servir ao Senhor em espírito e em verdade, e você vai ganhar um galardão nos céus. Você não vai ocupar e nem vai ganhar galardão por ocupar uma posição de destaque dentro da igreja. Isso vem consequência do seu trabalho, da sua servidão ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz, em Apocalipse 2,17, quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu Deus. Mas é quem vencer, não é pelo apadrinhamento espiritual, é pela renúncia, é pela busca, é pelo trabalho, é por servir a noiva do Cordeiro. Ele fala, quem vencer, somente aos vitoriosos, somente aquele que renuncia. No céu vai ser um local de surpresa, irmãos, porque muitas vezes eu canto, eu prego, mas você não tem coragem de servir, você não tem coragem de tirar uma cadeira do lugar. Você vê os diáconos, os seus irmãos trabalhando, você vê a igreja suja, você não tem coragem de ajudar, você não tem coragem de servir. Chama para limpar a cozinha após a jornada, chama para limpar, lavar as panelas, você já se esquiva, você foge, você esquivou, você fugiu da liderança, você esquivou de quem chamou para participar, mas você não se esquivou e nem fugiu daquele que todas as coisas vê, e você está deixando de acumular galardão no céu, por se esquivar de servir a noiva do Cordeiro. Você é jovem, você tem força, você tem vida, você tem saúde, você tem mais é que servir a noiva do Cordeiro. Se você não faz isso, você está sendo negligente, e a palavra do Senhor fala em Jeremias, maldito é aquele que faz a obra do Senhor negligentemente. Servir ao Senhor é servir a noiva do Cordeiro, adorar o Senhor é servir a noiva do Cordeiro. Então, se você não faz isso ainda, irmãos, só canta, só toca, só prega, passa a servir a noiva do Cordeiro, pois o maior exemplo de servidão foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Então, quem vencer, quem trabalhar, quem se dispor a buscar, conseguirá e herdará essas coisas em nome de Jesus. Nosso tópico 2.
buscando uma espiritualidade sadia. Nunca queira assumir o papel de Deus na sua história. Provérbio 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Nesse contexto, a glória e a majestade salvadora do reino não era suficiente para Tiago e João. Eles queriam ainda mais. Eles queriam um lugar de honra, um lugar de destaque. Porém, o que não devemos esquecer é que o céu é um lugar de justiça, é um lugar de paz. Jamais poderá ser dividido de acordo com certos critérios humanos. O maior galardão que a igreja tem, a maior recompensa de nossas vidas, é ter o nosso nome escrito no livro da vida. E para isso foi pago um alto preço, um preço de sangue. A salvação para nós é gratuita, né? Mas alguém morreu, alguém pereceu, alguém se deu para que hoje nós tivéssemos acesso à salvação. Por mais qualificado que alguém seja, ou por tudo que ela possui, não é merecedora da salvação. Todos os méritos, toda a glória é unicamente exclusiva àquele que deixou o seu trono de glória e padeceu por todos nós, aquele que se fez pecado por você. Ele olhou para a terra, não viu nenhum justo sequer, mas ele se colocou na condição de pecado, se fez pecado por você. A ele sim a glória, a honra, o domínio para todos sempre. A ele sim o mérito e glória por tudo isso. Não é pelos padrões, não é pelo seu PhD, pelo seu pós-doutorado, pelo carro, pelo dinheiro que você tem, que você merece a salvação. A salvação custou um preço de sangue. E esse preço de sangue foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, quanto amor nos revelou a cruz. Oh, quanto amor nos revelou a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se entregou porque ele amou o mundo de tal maneira. Ele deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é pelos seus méritos, não é que você é bom, que você ocupa posição de destaque, não, irmão. É porque Jesus, por amor, se entregou e morreu pelos seus pecados. Filipenses 2:5-8 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomou uma forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente à morte de cruz, até a morte de cruz. Olha, irmãos, sendo homem, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, irmão. É isso que nós devemos seguir, irmão. Jesus Cristo era Deus, mas ele não tomou para nascer essa posição. Ele se humilhou, tomou a forma de homem, essa forma pecaminosa, e morreu pelos seus pecados, irmãos. Então, irmãos, você não há motivo para você se sentir constrangido, né, na sua timidez. Eu não, irmão. Jesus Cristo morreu, pagou um preço de sangue por você. Você é amado por ele. Então se apresente para a guerra. Comece a trabalhar, irmãos. Se apresente para a obra. A seara é grande, poucos são os ceifeiros. Ficarão de fora os tímidos, irmãos. Não seja tímido no reino de Deus. Se apresente para a obra, se apresente para o trabalho. Tem muito trabalho para ser feito, irmãos. Mas Deus conta com você. Poderia fazer tudo sozinho, mas ele escolheu você, irmãos, para participar desse galardão, para falar: eu fiz parte, eu concluí, eu fiz, não graças à sua força, mas a força dada por ele, para que você possa glorificar o nome dele através de sua vida. Glórias a Deus. Por esta causa, a sua fé não pode ser uma fé decadente, uma fé frágil, irmãos. O Senhor morreu por você. Caminhar com Cristo deve promover conhecimento, maturidade espiritual, de compreender que a caminhada cristã é na contramão do mundo mesmo, irmão. Porque eu estou sendo... Estão zombando, estou sofrendo. É isso mesmo, irmãos. Nós não somos desse mundo, não. Nós somos peregrinos aqui. Enquanto nós já estivermos aqui, lutas, problemas, dificuldades. Mas logo, logo, estaremos numa terra, numa pátria, onde não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor. Será glória para todos sempre. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por lutas, por dificuldades. A revista traz para nós os filhos de Zebedeu, discípulo de Cristo. Depois de 3 anos de caminhada, ainda estavam imaturos.
Eles brigavam por lugar de posição. Os outros 10 discípulos ficaram com raiva dos dois, porque eles queriam essa posição. Eles estavam imaturos durante a caminhada, estavam ali com Jesus Cristo, um discipulado presente, lutas constantes ali, aprendendo com o próprio mestre, mas mesmo assim eram imaturos, estavam brigando por posição, irmãos. Que nessa manhã nós vamos aprender, irmãos, que a nossa recompensa está nos céus. Jesus, em várias oportunidades, ele exortou os escribas e fariseus, pois eles se importavam com a fama, com a aparência, com a falsa modéstia, apresentavam uma falsa espiritualidade, um pseudo-evangelho, procuravam demonstrar o que não praticavam, colocavam julgos pesados sobre os seus irmãos, mas eles mesmos não cumpriam, apresentavam uma falsa espiritualidade, tomavam os primeiros lugares na sinagoga, oravam em voz alta, jejuavam várias vezes na semana, porém foram repreendidos por Jesus, porque eles negligenciavam o principal, que era o amor, que era a compaixão, que era a misericórdia, irmãos. Essas coisas, irmãos, nós podemos até enganar as pessoas que estão ao nosso redor, lata vasilha, gritando, pulando, irmãos, mas Jesus conhece o nosso coração, ele esquadrinha, ele sonda os nossos corações. Nós primeiramente devemos agradar ao Senhor. Inconsequentemente, irmãos, as pessoas notarão, irmãos, que você mudou o seu comportamento, que você mudou a sua forma de agir, que você é uma nova pessoa, você é temperante, você tem domínio próprio, você tem paz, você tem amor, você tem alegria, você é servo de Deus. Mas primeiramente, você deve que o seu coração seja aprovado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Juventude, viva para o Senhor Jesus Cristo, abdique as suas paixões, as suas concupiscências, as suas imoralidades e passe a servir aquele que tudo pode e tudo vê, o grande eu sou, o leão da tribo de Judá. Buscar o primeiro lugar, irmão, não é errado. Existem condições e situações e motivação certa para isso. É legal brigar pelo primeiro lugar em algumas situações, mas há parâmetros a ser seguidos, irmãos. É claro que vivemos em um tempo que na maioria das vezes o que decide o primeiro lugar, que decide a aceitação e o lugar de honra, não é o seu trabalho, não são os seus méritos, é a condição social, é o QI, é você ser apadrinhado de alguma pessoa. Irmão, está totalmente contrário, irmãos, aos padrões e às condições do reino de Deus. Se você tem sido beneficiado de alguma dessa forma, irmãos, fugindo dos padrões da Sagrada Escritura, você está em pecado, irmãos. Você está em pecado. Irmão, você sabe que se é uma fila, você é o último na fila, você fura a fila, você já pecou, irmãos. Você já pecou. Porque nós, irmãos, nós é para dar outra face, é caminhar uma milha, é mostrar que você é diferente, irmãos. Nós caminhamos na contramão do mundo, a igreja caminha na contramão do mundo, nós somos diferentes, somos um povo separado e lavado pelo sangue de Cristo, é para dar exemplo, é para exemplificar a esse mundo, que a igreja é sal e luz desse mundo. Se você não está seguindo dessa forma, você está em pecado, mas hoje ainda, há tempo de você se arrepender e se levantar e se colocar de pé, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida, e o mundo venha saber que você é diferente, que você é igreja, você é sal e você é luz, para que o nome do Senhor seja glorificado. Glórias a Deus. Veja o que diz Mateus 20, do 25 ao 28. Então Jesus, chamando os para junto dele, se disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Olha aí, irmãos. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Olha o exemplo de humildade, de servir. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Glórias a Deus, irmão. Viu o exemplo aqui de crescer, de alcançar galardão? Você tem que crescer diante de Deus, irmãos. E, consequentemente, todos notarão o que Deus fará na sua vida. Então cresça diante de Deus e Ele te exaltará diante dos homens. Aleluia, glórias a Deus. O poder de Deus é acessível a todos. Que buscar de todo o coração. Glória a Deus. Precisamos renunciar. E devemos parar de romantizar, irmãos, porque nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos a pregação, ouvimos a exortação, nós até choramos, quebrantamos, acabou o culto, acabou a pregação, acabou a aula, eu levantei, voltou a natureza pecaminosa, voltou o velho homem. Irmãos, devemos parar de romantizar, vamos chorar, vamos quebrantar, mas de verdade, e continuar durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante 5 anos, até alcançar a posição de varão perfeito, irmãos. Não é se chorar, se derramar, acabou o culto, foi como ópio.
Não, irmãos, nós devemos se quebrantar diante do Senhor e a cada dia, Senhor, eu quero me derramar, eu quero meu coração arder, meu coração pegar fogo, mas não é para que as pessoas vejam, é para que o Senhor veja que você está buscando transformação e o Senhor vai agir na sua vontade, mas é preciso ter vontade. Essas coisas não conseguem com dinheiro, não conseguem com o título, com apadrinhamento, é com busca e com renúncia. Nós vemos lá em Atos 8, 18 e 23, que o Espírito era dado com a imposição das mãos, ele ofereceu dinheiro aos apóstolos, ele falou, dei-me também desse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça você com seu dinheiro. Você pensa que o poder de Deus pode ser comprado com dinheiro? Você não tem parte nem tem direito nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoa tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Irmãos, se o seu coração está dessa forma, achando que é dessa forma que você vai conseguir as coisas de Deus, você está totalmente enganado. Dinheiro, nós precisamos de dinheiro, precisamos, a obra de Deus precisa de dinheiro, mas essas coisas não quer dizer nada para o Senhor. O Senhor está de olho no seu coração, nas suas atitudes, no seu comportamento, na sua forma de servir. Então renuncie os seus pecados, as suas falhas e se coloque de pé diante do Senhor, com o seu coração de madrugada, de joelho. Senhor, eis-me aqui, transforma, muda-me, faça-me um vaso novo, para que o teu nome seja glorificado na minha vida. Glórias a Deus. 3, irmãos, entrando no tópico 3, pensando segundo o padrão do reino deve ser o nosso pensamento. Filipenses 3,8 diz, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, como escória, para que possa ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um homem dotado de poder, de conhecimento, de sabedoria, um conhecimento secular invejável, irmãos. Ele era um diplomata, um homem poderoso, tinha autoridade de entrar em todas as casas, ele era reconhecido mediante aquela sociedade, mas ele fala, todas essas coisas considero como esterco, como escória, para que possa ganhar a Jesus Cristo. Ele tinha um padrão na sociedade, mas depois que ele aceitou a Jesus, ele considerou isso como um padrão que para o reino não tem utilidade, irmãos, para ganhar almas. É claro que nós devemos buscar, irmãos, o conhecimento, devemos buscar se graduar, buscamos aprender, porque isso é notório, isso faz bem para o reino, mas essas coisas não devem ocupar a posição de destaque no meu coração. Isso deve ser para servir o reino de Deus, para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala, essas coisas eu considero como escória, porque melhor é servir ao Senhor Jesus Cristo, melhor é padecer por esse amor, porque esse mundo, para o mundo, isso aqui é top de linha, para o mundo isso aqui, irmãos, é tudo, é o ápice de todas as coisas, mas para nós não é dessa forma, irmãos. Devemos lutar por essas coisas, devemos lutar, alcançar um emprego bom, uma casa boa, uma posição social boa, mas não deve ocupar o nosso coração, não deve ser primordial na minha vida. O meu coração não deve estar enraizado na avareza, na cobiça, na concupiscência, irmãos. Isso deve ser consequência do seu trabalho, consequência da sua vida diante de Deus. O intuito dessa lição é deixar claro que a recompensa dessa corrida, que o prêmio dessa renúncia é uma coroa incorruptível, irmãos, é de glória, contrastando com as recompensas desse mundo. Nesse mundo, o galardão, o dinheiro, a posição de destaque, realmente, você vai ser bem visto, você vai ter uma boa aceitação, mas isso não quer dizer nada para o reino de Deus. É deixar claro que o padrão de conduta da igreja é regido pela inerrante palavra de Deus. É trazer o entendimento do cristão que não somos daqui e que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá um peso de glória muito e excelente em nossa pátria que é os céus. Se Deus te deu a oportunidade de você ter uma condição social boa, de ter uma casa boa, irmão, é para você ajudar os irmãos que não têm condição, irmãos. Se você tem um carro, é para você dar carona. Se você tem uma condição social boa, é para você servir os outros irmãos. Se você tem uma condição de ofertar, é para você ajudar os recursos da igreja, ajudar os recursos que precisa
a igreja precisa de recursos para estar se mantendo, para manter esse vídeo, para manter essa programação. Então, se Deus te deu, irmão, é para você servir a noiva do Cordeiro, não é para você se formar num casulo e chegar na igreja com o seu melhor carro, com suas melhores roupas, acabar o culto e ir embora. Não, irmãos. Essas coisas não podem servir de limite entre você e os nossos irmãos, não. Isso é para você servir a noiva do Cordeiro. Quanto mais Deus te dá, irmãos, maior responsabilidade em servir você tem. Quanto mais sabedoria você tem, maior oportunidade de servir aos irmãos que têm menor dificuldade de comunicação você tem, irmãos. Quanto mais é dado, maior responsabilidade você tem perante a igreja do Senhor. Você tem uma maior posição, você tem um maior recurso financeiro, é maior responsabilidade em servir. Não é para você se ocultar. Você está estudando, irmão, para ocupar posições invejáveis, posições de destaque na sociedade, nas empresas. Não é para você se achar que você é o bonzão, não, porque Deus dá, Deus tira. Deus abre porta, Deus fecha a porta. Deus constitui, Deus destitui, irmão. Se você não quer fazer, Deus tira e coloca outro que tem vontade de fazer. Foi assim com Davi. Samuel foi na casa de Jessé para escolher o rei. Chegou lá, ele olhou conforme os olhos do mundo, a aparência do mundo, os mais fortes, os mais bonitos. Ele falou, esse vai ser o rei de Israel. Mas o Senhor falou, eu não vejo conforme o coração do homem. Eu não vejo conforme o coração da sociedade. Eu julgo pelo coração do homem, pelo aquele que ele representa para mim, aquele que vai cumprir a minha vontade. Então, irmãos, se você acha que você é a cereja do bolo, Deus tira e coloca outro. É fácil demais para Deus isso aí. Então, se Deus te colocou em determinada posição, é para servir a noiva do Cordeiro. Aprenda a servir. O maior exemplo de servidão foi do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não aprendeu ainda, irmãos, aprenda nessa manhã, em nome de Jesus. Romanos 12, 2 diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós devemos, a Bíblia Sagrada é o nosso norte, é a nossa direção, é a nossa regra de fé, irmãos. Nós temos aprendido a palavra de Deus com os nossos pastores, ele tem nos exortado constantemente, não é só para dizer, não, irmãos, nós estamos ouvindo pastores que pregam a Bíblia, não, é para essas coisas entrar no nosso coração, não é para entrar por um ouvido e sair pelo outro, não, irmão. Se nós não formos transformados e salvos por essa palavra, nós vamos ser condenados por essa palavra. Ela tem o poder de salvar e de libertar, mas se você não quiser, você vai ser condenado por ela, irmão, porque a mesma palavra que serve para te libertar e para salvar, é a mesma palavra que vai mandar para o inferno, se você não ouvir e não colocar em prática a palavra de Deus. Então, ouça a palavra de Deus nessa manhã, dê vazão à palavra de Deus e seja transformado pela palavra de Deus. Glórias a Deus, que Deus possa transformar a sua vida, que você possa realmente glorificar o nome do Senhor. Servos do reino, não há expressão melhor para definir um líder, segundo os padrões do reino de Deus. Ele é um servo. O servo faz a vontade do seu Senhor. Mateus 20, 27 diz, e qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Foi o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O servo é chamado para prestar um serviço, é chamado para agradar seu senhor, assim como aquele escravo da orelha furada. Ele recebeu a liberdade, depois de 6 anos trabalhado, ele recebia a liberdade, mas ele se aperfeiçoou, ele gostou de trabalhar para o seu senhor. Mesmo recebendo a sua liberdade, ele falou, eu não quero ir. Eu não quero mais seguir os meus caminhos, eu quero permanecer com o meu servo. Então ali ele fazia um juramento, que ele não ia seguir mais a sua vontade, ele não ia mais seguir os seus costumes, ele ia servir agora o seu servo, ele faria a vontade do seu servo, ele cumpriria os desejos do seu servo. Então é feito ali um acordo, é chamado ali os anciãos, e ele prega uma sovela na sua orelha. Agora ele é um servo, ele é um escravo da orelha furada, porque agora ele vai cumprir com a vontade do seu Senhor, só vai fazer aquilo que é determinado pelo seu Senhor. Ele renunciou à sua liberdade, ele poderia ir embora,
Mas ele não quis, eu quero ficar, porque aqui há paz, aqui há satisfação, aqui eu encontrei amor, então eu quero permanecer. Então agora ele vai fazer a vontade do seu Senhor, e assim é a sua caminhada com Jesus Cristo. Quando você aceita Jesus Cristo, como Paulo fez, ele deixa de seguir os seus costumes, os seus padrões, agora ele vai seguir o novo costume, os novos padrões da Bíblia Sagrada. Agora ele vai ouvir a palavra de Deus, ele vai testemunhar da palavra de Deus, ele vai viver a palavra de Deus. Isso, irmãos, muitas vezes é doloroso, irmãos, porque você vai sofrer afrontas, você vai muitas vezes ser maltratado, irmãos, mas como eu falei, nós não somos daqui, nós somos peregrinos aqui. Enquanto estivermos aqui, essas coisas, irmãos, vai acontecer. Mas ó quão bom, irmãos, ó quão maravilhoso é você ser perseguido por esse amor, você ser perseguido por glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles homens, aqueles piedosos do passado, quando eles eram levados para a arena, quando eles eram levados para serem mortos, eles iam glorificando, eles falavam, eu achei graça de morrer por esse nome, eu achei graça de morrer por esse amor. Olha que homens, eles iam glorificando para as arenas, irmão, sabendo que ia ser despedaçado por leões, iam ser queimados, mas eles iam glorificando o nome do Senhor. Eles encontraram a verdadeira alegria, eles encontraram o prazer de servir ao Senhor Jesus Cristo. Eles tinham os seus céus abertos, eles tinham a eternidade gravada em suas mentes, eles tinham os céus gravados em seus corações, eles sabiam que isso aqui era passagem, era passageiro. Morreu, fechou os olhos aqui, abria na eternidade. Oh, que dia maravilhoso, irmãos, estar nas mansões celestiais e glorificar dia após dia, anos após anos, séculos após séculos, eternidade, estar ao lado do nosso Deus, o grande eu sou, irmão, dia após dia, desfrutando do melhor que Ele preparou para nós. Glórias a Deus, glórias a Deus. Mas o amor pelo Senhor, esse servo, em obediência, né, ele fica ali servindo ao seu Senhor, por amor. Esse deve ser a nossa pregação. Amor, compaixão, piedade, amor ao próximo, servir ao Senhor Jesus Cristo. A palavra adoração no original, avodá, é serviço, é servir. A adoração a Deus é prestar um serviço a Deus. Se você acha que adorar a Deus é cantar, tocar, somente isso, irmão, está enganado. Adoração é servir, é prestar uma adoração, um serviço ao Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, nessa manhã, vamos ser mais prestativos, irmãos. Vamos, quando for chamado para prestar um serviço, uma adoração ao Senhor, uma convocação para trabalhar, para servir ao Senhor, irmãos, seja voluntário. Você, mesmo que ali você vai estar sozinho, mas o Senhor vai estar te contemplando, o seu galardão vai estar sendo aumentado ali, irmãos. Vai ser aumentado ali, irmãos. Então seja voluntário na casa do Senhor, sirva ao Senhor, ajude aos diáconos. Servir a noiva do Cordeiro não é função só dos diáconos, não, irmãos. Nós somos chamados para sermos diáconos. O Senhor, Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo foi o maior diácono que nós já tivemos aqui. Ele serviu ao Senhor Jesus Cristo. Venhamos nessa manhã aprender a servir a noiva do Cordeiro, irmãos. Quantos obreiros, quantos de nós ainda não sabemos servir? Faltamos essa aula, faltamos essa pregação. Existem locais onde os cargos eclesiásticos são sinônimos de poder. Quanto mais elevado o seu cargo, maior é a soberba, maior é a arrogância, maior é o poder negativo, irmãos. Nunca foram servos, nunca aprenderam sobre o homem Jesus, que lavava os pés dos discípulos, que caminhava dias e noites pela salvação de uma única vida, e que de tanto amar esse mundo, irmão, por amor ele morreu em seu lugar. Quanto maior a sua posição no reino, irmãos, maior tem que ser a sua servidão, maior a sua forma de humilhação, maior o seu quebrantamento, maior a sua renúncia, maior a sua busca, irmãos. A cadeia no reino é diferente da cadeia no mundo. No mundo, você ocupou uma posição de destaque numa empresa em determinado local, você acha que pode pisar em todo mundo e até faz isso, né? Porque o mundo anda em contramão da igreja, mas na igreja é totalmente diferente. Deus está dando a oportunidade de crescer nos cargos eclesiásticos, você deve servir mais. Se algumas igrejas ainda não aprenderam isso, a nossa igreja não é dessa forma, não. Nós vemos nossos pastores na obra, todos sujos, trabalhando, é dessa forma, irmãos. Cresceu em determinada posição é sinal de servir mais. Foi assim que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Sendo Deus, não tomou para si essa posição, mas se humilhou na forma de homem, irmãos. Serviu como homem. Glórias a Deus, irmãos, devemos ser dessa forma. O maior exemplo de serviço, de amor prestado por alguém, foi de nosso Senhor Jesus.
do nosso Senhor Jesus Cristo, se entregou no seu lugar. Jesus disse: quer ser o maior no reino dos céus? Aprenda a servir. A contramão que tanto falamos é isso, irmãos. A contramão nós vemos falando desde o início da lição é isso. Quer ser o maior? Sirva mais. Quer ter um galardão maior? Trabalhe mais. É dessa forma. Na visão secular, quanto mais sobe, mais intocável. No reino, é totalmente diferente. Ou era para ser diferente, né, irmãos? Se ainda não está acontecendo, se você não faz isso, a partir de hoje, irmão, sirva mais. Aprenda a servir. Seja diferente, irmãos. Ainda que você não esteja visto pelo pastor, pelas autoridades, sirva, que o nosso Deus em todo o tempo tem te visto, irmãos. E quem vai te abençoar, quem te vai te galardoar e vai te colocar em posição de destaque não é o homem. É através dele, mas quem coloca é Deus. Então sirva, e no tempo certo, na hora certa, você vai ver, valeu a pena servir, valeu a pena trabalhar. Quando ninguém via, eu estava lá lavando as vasilhas. Quando ninguém via, eu estava lavando a igreja. Quando ninguém via, eu estava ajudando nossos irmãos, estava ajudando o pastor, estava prestando um serviço de adoração ao nosso Deus. Quando você se dispõe a fazer isso, você está adorando a Deus com a sua força, e pode ter certeza que você vai ser galardoado por isso. Glórias a Deus. Jesus era o que mais servia, era o de maior autoridade, era o que mais buscava, era o que mais se consagrava. Mesmo sendo Deus, nos mostrou a base e praticou a tríade de uma vida vitoriosa. Jejuava, orava, era palavra, era oração, era jejum, era o tempo todo. Mesmo sendo Deus, Ele nos demonstrou que sem essa base não venceria, e sem essa base nós não vamos vencer. Se você acha que você vai vencer sem jejum, sem oração, sem renúncia, está enganado, irmãos. Essa é a base que Jesus nos deixou, e nós só vamos vencer se fizermos dessa forma. Quer ser líder? Seja o primeiro a orar. Quer ser líder? Seja o primeiro a jejuar. Quer ter um galardão de glória? Quer viver uma vida eclesiástica próspera? Sirva aos seus irmãos. Veja o que Lucas diz, 22, 26 e 27. Diz assim: o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Jesus pergunta: pois qual é o maior? Quem está na mesa ou quem serve? Porventura não é quem está na mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha o exemplo de Jesus, ele fala: eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Esse é o evangelho de Jesus. É simples assim, irmão. Jesus deixou o exemplo. Hoje em dia nós criamos regras, rebuscamos, tornamos o evangelho um arcabouço. Não é dessa forma. É servir ao próximo, é servir a Jesus, ter um coração liberal, um coração próspero, e Deus vai agraciar você e te galardoar segundo a vontade dele. O que passa disso é anátema, é maldito, e Deus não quer isso para a sua igreja. Deus quer abençoar a tua igreja através da sua vida nessa manhã. Jesus, o modelo inquestionável a ser seguido. Se tem um homem na Bíblia que entendeu isto, foi o apóstolo Paulo, que Jesus era o modelo a ser seguido. Ele assume uma responsabilidade invejável. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Será que realmente esse desejo queima o nosso coração de ser igual a Jesus? Ser igual a Jesus é renunciar ao seu pecado. Ser igual a Jesus é renunciar às suas práticas pecaminosas. Ser igual a Jesus é viver como ele viveu, é andar como ele andou, é pregar o que ele pregou. Isso é ser igual a Jesus. Uma característica de Jesus era de se colocar no lugar dos outros. Você tem se colocado no lugar dos outros? Você tem presenciado a dor dos outros e tem se colocado no lugar deles? Você tem visto a fome dos outros e tem compartilhado o seu pão? Você tem visto a necessidade dos outros e tem dividido a sua ceia? Isso é se colocar no lugar dos outros. Jesus fez isso várias vezes. Você tem feito isso? Você tem demonstrado compaixão ao seu próximo? Tem demonstrado amor, piedade? A Bíblia diz: quando Jesus viu Maria chorar pela morte de seu irmão, ele chorou. E movido de íntima compaixão, ele diz: Lázaro, sai para fora. E houve uma ressurreição, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele se compadeceu, sentiu íntima compaixão, viu os seus irmãos chorarem, Marta e Maria, e ele chorou. E ele tinha poder e autoridade. Ele fala: Lázaro, sai para fora. E houve uma ressurreição, e o nome do Senhor foi glorificado. Ele tinha compaixão, ele tinha autoridade, ele tinha poder, porque ele jejuava, ele orava, ele buscava o Senhor. Então a nossa compaixão, o nosso amor tem que estar alinhado à nossa vida de oração, de jejum e palavra de Deus, para nós termos a compaixão e podermos ajudar. Em outra oportunidade, ele fala assim: um homem leproso o procura e diz: se quiseres, pode me tornar limpo. Ele diz: ser limpo.
Não era só o milagre não, irmãos. Ele sentia compaixão, ele via o sofrimento daquelas pessoas e ele tinha o desejo de abençoar aquelas vidas, irmãos. Ele sentia compaixão, amor por essas pessoas. Então o milagre acontecia em consequência do seu poder, mas era por amor, era por compaixão, não era só simplesmente um milagre. Em outra oportunidade, uma mulher rejeitada e tida por muitos como pecadora, Jesus a recebe. Jesus não lança nada no rosto, não, irmãos. Se você vive uma vida de pecado, renuncia e abandona. Jesus não vai lançar nada no seu rosto, ele quer que você se arrependa, como essa mulher fez. Ele não lança nada no rosto, o homem pode até lançar, mas Jesus não lança. Jesus te acolhe, Jesus perdoa os seus pecados, te dá uma vida diferente. Então, se nessa manhã você está em pecado, abandone a sua vida de pecado. Jesus não vai lançar nada no seu rosto, você fez, não. Existe um mar do esquecimento, irmãos. Eu não sei onde existe esse mar, mas Jesus sabe, ele lança seus pecados, as suas imoralidades, aquilo que você viveu nesse mar, e não lança nada no seu rosto. Se você reconhecer hoje, a partir de hoje, o seu nome será escrito no livro da vida, irmãos. Se ele retornar hoje, você está nas mansões celestiais. Foi assim com essa mulher arrependida, lava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Olha o quebrantamento, olha o arrependimento da sua mulher, com as suas lágrimas. Ela lava os pés de Jesus e ela alcançou misericórdia. Glórias a Deus, aleluia. Todos a condenaram, porém Jesus disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Ó, quanta sabedoria, ó, quanto discernimento. Quantos de vocês Deus quer usar? Quantos de vocês Deus quer levantar nessa manhã para cessar os sofrimentos de muitos, irmãos, que estão sem esperança? Muitos já estão no leito de morte, muitos não têm mais esperança, mas Deus quer usar você nessa manhã. Juventude, você que nos ouve nessa manhã, para ser canal de bênção na vida dessas pessoas. Aquelas pessoas que estão desenganadas pela medicina, Deus quer usar você. Aquelas pessoas que a família abandonou, que a sociedade excluiu, Deus quer usar você para reintegrá-los na sociedade. Deus quer usar você para reintegrar essas pessoas no seio da família novamente. Deus quer usar você para tornar o diagnóstico favorável. Ainda que a medicina tenha dado como não tem jeito mais, Deus vai usar você para dizer, ainda que a medicina diz não, eu, o Jeová Rafa, o Deus que sara, eu posso fazer e quero fazer através da vida de vocês, mas para isso é necessário dedicação, oração, jejum, renúncia, e Deus vai fazer, vai usá-los para que vidas sejam edificadas, vidas sejam transformadas e o sofrimento de muitos dessa sociedade sejam aniquilados, sejam anulados através da vida de vocês, e o nome do Senhor será glorificado através da vida de vocês. Quantas pessoas em cadeiras de roda esperando um levanta e anda da boca de vocês, da vida de vocês? Quantos diagnósticos de morte para ser revertido através de vocês? Quantas vezes aprisionadas, encarceradas nos vícios, na prostituição, indo para o inferno, aguardando a oração de vocês, aguardando vocês dizerem: Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim, para que essas vidas alcancem misericórdia, sejam libertadas das cadeias, dos grilhões, do inferno, e alcancem a salvação mediante Jesus Cristo, através da vida de vocês. Vocês acham que a pregação da palavra de Deus, esse momento que vocês estão vivendo, irmãos, é para vocês ir proclamar o reino de Deus, fazer missões? Jesus constituiu para isso, lhes deu poder para isso. Olha o que a palavra de Deus diz: pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, irmãos. Esse poder somente a igreja tem. Não conquista através de dinheiro, através de tanques de guerra, de poderio militar, não. É através do joelho no chão, da renúncia, da busca, da sua incessante busca dia após dia. E ele vai conceder à sua igreja, a vocês que têm força para buscar dia e noite. Não se canse, não deixe de buscar, mas busque ao Senhor em espírito e em verdade. Busque ao Senhor até o céu se rasgar e as bênçãos do Senhor descer sobre a vida de vocês, e essa sociedade, esse Espírito Santo, esse país será alcançado pelo poder que há no nome de Jesus, através da vida de vocês. Glórias a Deus. Isso foi o que Jesus fez, porém ele disse: se creres, coisas maiores farão. Ele foi para o Pai, mas ele comissionou a sua igreja, vocês, para dar continuidade a esse trabalho, para levar a sua palavra até que ele volte. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Você não está sozinho. Jesus foi para o Pai, mas ele disse: eu vou para o Pai,
mas não deixarei órfãos, vou deixar o Consolador, eu vou deixar o Espírito Santo. Ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito, vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Essa é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas enquanto Ele não vem, irmãos, cumpra o ID de Jesus, se prepare e se consagre e arranque essas vidas da criminalidade, das drogas, da prostituição, das cadeiras de roda, do leito de morte. Deus constituiu e comissionou a sua igreja para que o mundo veja e o nome dele seja glorificado através de vocês, através dessa igreja santa, lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Concluindo a nossa lição nessa manhã, espero que Deus tenha falado ao coração de vocês. Antes de concluir a lição, quero convidar você a ofertar nessa manhã para cumprir o ID de Jesus, para proclamar o reino de Jesus. A igreja precisa de recursos financeiros. Então oferte ao Senhor, e você que nos visita nessa manhã, que nos ouve nessa manhã, oferte ao Senhor. Nós temos a campanha dos 1000 valentes. É preciso... Esse terreno onde nós estamos aqui, nós queremos comprar, irmãos, para que o nome do Senhor seja glorificado. O espaço aqui é amplo, é agradável, é bom. Se você nos assiste nessa manhã e ainda não nos visitou, nós ficamos aqui em cima da Antiga do Couro. Faça uma visita, você vai gostar, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus, simplesmente a palavra de Deus, ela produz libertação e transformação. E nós queremos comprar esse lugar. E nós, com a quantidade de Deus colocar no seu coração, você pode ofertar ao Senhor. E nós fizemos uma campanha aqui de 5 anos, irmãos. Se você que nos ouve nessa manhã, você ainda que não participa, faça parte dos 1000 valentes. Dê o seu nome, procure a igreja, a secretária e contribua com o que Deus colocar no seu coração, pois você acumulará tesouro nos céus e Deus abençoará a sua vida grandemente. Tem as ferramentas aparecendo no vídeo, então oferte ao Senhor. Não deixe de ofertar, pois o Senhor prosperará a sua vida. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo és incomparável, inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo és incomparável, inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nossa vida está firmada em Ti, Senhor, na Tua bondade, na Tua misericórdia.
Concluindo, nessa lição aprendemos o quão enganoso é o nosso coração. Vimos a ambição da mãe dos filhos de Zebedeu, aparentemente um pedido inofensivo, mas carregado de ambição, carregado da pecaminosidade do mundo. Irmãos, venhamos ser e fazer a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, sermos sensíveis à palavra de Deus. Aprendemos que aquele que quer ser o maior no reino de Deus, aprenda a servir, servindo a todos. E tendo como maior exemplo Jesus Cristo, aquele que foi o maior diácono, foi o maior de todos. Ele foi o nosso maior exemplo de servidão. Então, irmãos, que nessa manhã, todos nós, juventude, povo de Deus, venhamos aprender a servir aos nossos irmãos, termos piedade, compaixão e amor uns pelos outros, porque se você demonstrar o amor uns pelos outros, você vai ajudar, você vai servir, porque você vai ver o seu irmão carregando umas 10 cadeiras, você fala, não, me dá 5, 2, me dá 1, você vai ter 2 pedaços de carne, você vai dar 1, você vai dividir, irmãos, isso é amor ao próximo, irmãos, então isso é compaixão, isso é piedade, isso é servir ao Senhor Jesus Cristo, é se compadecer do teu próximo. Então que nessa manhã, essa lição fique gravada no seu coração, e essa lição nunca saia dos nossos corações, servir a noiva do Cordeiro até que Jesus venha. Deus abençoe a juventude nessa manhã, Deus abençoe você que nos ouve nessa manhã, e que o nome do Senhor seja glorificado todos os dias, até que Ele venha na vida de cada um de vocês. Sejam abençoados, sejam próximos, sejam cheios do Espírito Santo de Deus, é o que eu desejo a vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Vamos orar para terminarmos nessa manhã. Senhor Jesus, mais uma vez estamos na Tua presença para Te agradecer por essa manhã, por esse dia, Te agradecer por essa aula maravilhosa, Deus, que essa aula fique gravada em nossos corações, Pai, que nós vamos aprender a servir e servir como o Senhor serviu, seguindo o exemplo que o Senhor nos deu, Pai. Retire de nós todo eu, toda soberba, concupiscência e imoralidade, toda avareza, Pai, e que nosso coração, Pai, seja disposto a ouvir a Tua voz e a Te servir em espírito e em verdade, Pai. Nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom dia, Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.